O meu nome é Donati Caleri, tenho formação em Medicina Chinesa e Psicologia, sou autor do livro Medicina Chinesa Viva e diretor da Asbanto, escola que há mais de 30 anos promove cursos de formação em acupuntura, shiatsu e práticas integrativas. Por conta disso, tenho profunda admiração, respeito e encanto pela medicina tradicional chinesa. E o propósito do vídeo que vocês irão assistir, fruto dos nossos cursos, é o de compartilhar os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, utilizando uma linguagem contemporânea. Espero que vocês gostem e se inscrevam no canal. Obrigado. A leitura da síndrome a partir da medicina chinesa, e daí a gente está vendo, eu estou querendo pontuar a importância da utilização da terminologia, não tem nenhuma importância de erudição, dizer, eu estou agora aqui utilizando os termos, não, isso é... Exatamente, é para facilitar todo o desdobramento do pensamento. Então, se eu digo que existe esse quadro hipotético, essa síndrome que eu estou pegando, que é uma síndrome que, na linguagem da medicina chinesa, é uma estagnação com secura no jiao superior. Estagnação, já foi identificado aqui que o fei é o melhor sistema para ser ativado, porque o fei barra pulmão é o sistema que capta o Qi, e esse Qi é o que produz movimento o tempo todo no corpo. E se tem estagnação, e eu já estou caminhando para trabalhar com o fei pulmão, e se tem secura, o desdobramento de trabalhar a secura é utilizar o sistema Shen, que a tradução do sistema Shen é o sistema Rin, é utilizar o sistema Shen para dispersar a água e umedecer e reduzir esse processo da secura. No jiao superior, são 3 espaços do triplo aquecedor, que se chama em chinês San Jiao, 3 aquecedores: o aquecedor inferior, o aquecedor médio e o aquecedor superior. Então, a síndrome que a gente está descrevendo aqui é estagnação e secura no jiao superior. Fígado é jiao médio. Agora, se no relato do paciente esse interrelacionamento, e aí volto a defender essa escola Zhang Fu, porque ela abre para você pensar na realidade orgânica da pessoa, e não alguma coisa pronta que você vai tentar encaixar ali, não, é a realidade orgânica que é o principal, e é a partir dela que você vai construir o teu procedimento, a tua hipótese, o teu entendimento e o teu diagnóstico. Pode ser que num paciente, essa deficiência do fei na captação do Qi, a deficiência do Shen em difundir os líquidos, isso possa estar prejudicando muito ao GAN, que é o fígado, para um determinado paciente, para um outro não necessariamente. Ou uma situação inversa, um GAN muito comprometido, um fígado muito comprometido no seu interrelacionamento com Zhang Fu, com órgãos e vísceras, esse fígado muito comprometido pode prejudicar significativamente o fei pulmão e reduzir, percebe? Então,
esse entendimento do Zhang Fu é um entendimento da realidade singular de cada paciente. De cada paciente. Você tem relações que são aparentemente prioritárias. Com a prática clínica, vocês vão entendendo que se tem um GAN que está muito comprometido, um fígado muito comprometido, tem uma relação próxima do fígado com o pulmão, vai existir uma tendência do fígado comprometer o pulmão. Mas não é que isso tenha que ser assim. Num outro paciente, se esse paciente tem também já, digamos, uma fragilidade de pi e de vei aqui, de estômago e de baço, é possível que essa deficiência do fígado vá afetar prioritariamente o baço e o estômago dessa pessoa. E se ele tem um pulmão mais resistente, seja pela ancestralidade, seja pelos exercícios, é uma pessoa que faz exercícios e come mal, por exemplo, ou bebe muito. Estou dando aqui uma hipótese. Ele tem o pulmão dele mais preservado, mas tem o aparelho digestivo dele mais comprometido. Então, essa realidade dos interrelacionamentos de órgãos e vísceras depende da realidade de cada pessoa, depende da realidade de órgãos e vísceras de cada pessoa, do Zhang Fu de cada pessoa, depende um pouco da ancestralidade da pessoa, depende da vida cotidiana, ou seja, do pré-celestial e do pós-celestial. Qual é a minha característica constitucional herdada e como eu hoje lido com o ar, os alimentos, o meu cotidiano, o meu pensamento, a minha vida, o meu trabalho. Isso vai, de alguma maneira, determinar o estado do meu corpo, dos órgãos e das vísceras. E, para ser mais minucioso ainda na singularidade, esses órgãos e essas vísceras, eles vivem estágios processuais de harmonia ou de desarmonia. Então, são estágios processuais. O GAN, quando ele, vamos dizer assim, sai um pouco de um certo patamar de produção ou de funcionamento, e isso vale para todos os outros Zhang Fu, quando o GAN sai um pouco fora desse patamar, o organismo, o corpo, o vitalismo, essa inteligência orgânica, tende a levá-lo de novo para esse patamar, essa homeostase, vamos usar outros termos aqui, como sinônimos, né? Às vezes esclarece um pouco mais. Só que esse organismo, essa homeostase, esse princípio de organização, esses outros órgãos no seu conjunto, tentando ajudar ao GAN a voltar a uma certa normalidade, eles têm um limite. Eles têm um limite. Esse limite também é dado por onde? Pela singularidade de cada um. Então, se esses outros órgãos e vísceras são muito potentes e fortes, eles vão conseguir manter esse GAN dentro ali de um padrão de normalidade e você não experimentará, ou essa pessoa, esse paciente não experimentará nenhum tipo de sintoma de desarmonia desse GAN, desse fígado. Quando esse organismo não consegue ou não consegue mais ajustar esse GAN dentro de um certo padrão funcional, ele começa a apresentar processos de desarmonia. Eu estou querendo dizer para vocês que são processos e são movimentos. Esse processo tende a começar com pequenos sinais. E ele, se você não entende esses pequenos sinais, e se você continua, vamos dizer assim, agredindo esse GAN no que
está produzindo os sinais de desarmonia, esses sinais vão aumentando. Então é um processo, vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, quando eu estou falando disso, eu estou querendo dizer que o tratamento, quando a gente escolhe a combinação de pontos, também precisa levar em consideração o grau da intensidade da desarmonia daquele sistema. Isso é fundamental. É fundamental, inclusive para você chegar à conclusão que em determinado sistema não existe a possibilidade da acupuntura produzir nenhuma melhora naquele paciente, porque o grau de intensidade da desarmonia daquele sistema chegou a um ponto que é irreversível. E se você tem um grau de desarmonia muito inicial, do GAN, por exemplo, sentiu uma dorzinha de cabeça há uns 3 dias, aí depois essa dorzinha de cabeça se repetiu mais ou menos do mesmo jeito, eu percebi que foi por causa de uma comida, ou de uma bebida, ou de uma situação relacional, ou de alguma coisa do trabalho, mas isso começou a se repetir. Nós estamos falando de um grau de desarmonia inicial. Isso faz com que na escolha dos pontos, na combinação dos pontos, você se encaminhe para um tipo de ponto, para uma combinação de pontos. Se a pessoa diz assim, eu estou vindo aqui porque eu tenho enxaqueca 28 dias no mês. Percebe? A intensidade é outra, a combinação de pontos vai ser completamente outra. Então, essa questão da singularidade dos órgãos e das vísceras, do Zhang Fu, da intensidade deles, da vitalidade deles, da capacidade de se auto-organizar e da incapacidade deles se auto-organizarem, e você vai fazer uma intervenção, isso tudo precisa ser ponderado para que você seja cada vez mais minucioso no diagnóstico e minucioso na intervenção. Não basta saber que o problema é do GAN, é saber, esse GAN está com problema, que tipo de problema que é, qual a intensidade, o tamanho desse problema e no interrelacionamento desse GAN, quais os outros sistemas que prioritariamente ele está afetando. E como eu sei quais os outros sistemas que prioritariamente ele está afetando? Pelo relato dos sintomas, pelo pulso, diagnóstico, e pela língua, diagnóstico. É assim que eu sei, é assim que eu sei. Se a pessoa está irritadiça, se a pessoa está brigando por qualquer coisa, e a digestão dela está paralisada, eu posso entender que você tem uma questão de GAN que está afetando o pi e V, está afetando o fígado e está afetando o estômago. Se eu tenho uma pessoa que está irritada, com muita raiva, e ela diz assim, e eu de vez em quando eu sinto que a minha respiração fica até difícil, às vezes eu tenho que puxar o ar, às vezes eu tenho taquicardia. Esse GAN não está afetando, além dele estar sendo afetado, GAN está afetado, ele está prioritariamente debilitando o FEI, que é o pulmão, né? Se esse GAN está afetado e você está tendo vômitos e diarreia, olha, então entender esse corpo humano como um sistema. O que a gente vai priorizar quando a gente está vendo o Zhang Fu é entender esse corpo humano como um sistema de interrelacionamentos e um sistema singular, voltando sempre lá à nossa cosmologia ou filosofia, os conceitos e os princípios que regem o entendimento da medicina chinesa, do corpo, da saúde e da doença. Então, é sempre singular essa estrutura de órgãos e vísceras. Eu estou aqui fazendo toda essa introdução para que vocês percebam
a riqueza dessa ideia do Zhang Fu e como ela abre a possibilidade de você ter um entendimento muito preciso desse paciente, e com esse entendimento muito preciso, você pode ter uma intervenção muito mais precisa também e conseguir ajudar, auxiliar esse corpo a voltar para um processo de fisiologia, de potência, de vitalidade e de saúde muito mais profundo do que, às vezes, um mero redução de um sintoma ou uma extinção momentânea de um sintoma, e aquele sintoma volta daqui a pouco, né? Isso a gente vai ter tempo para conversar sobre isso, para entender um pouco esses processos, porque muitas vezes você melhora o sintoma e o organismo que já tem ali a sua vitalidade e é forte, e aquele sintoma pode nunca mais se manifestar porque foi para aquele organismo o suficiente. Aquele tratamento simples que você fez com 1 ou 2 sessões foi o suficiente para dar um certo empurrão nesse organismo, e ele se auto-organizou de novo e o sintoma não volta. Em outros casos, não, o sintoma volta. O que acaba definindo um pouco isso? É o entendimento da saúde global desse organismo, o entendimento da vitalidade desse organismo e o entendimento dos aspectos psíquicos e emocionais desse organismo.